Whey faz bem? Sim. Posso viver sem whey? Sim. Confundir tua cabeça? Sim. Então, fica comigo que para você entender melhor, na verdade você só vai conseguir entender melhor se você já deixar seu like. Deixa seu like e se inscrever no canal. Assim a gente continua produzindo mais conteúdos relacionados à saúde para você. Bora entender tudo isso? Primeiro, o que é o Whey Protein? Whey Protein é a proteína extraída direta do soro do leite. E essa proteína o que faz no meu corpo? Ela auxilia na nossa recuperação da massa muscular, ela nos auxilia também na imunidade. Por exemplo, a glutamina, que tem uma eficácia muito grande na nossa imunidade. O nosso corpo por si só, nós temos 16 proteínas essenciais para o nosso organismo. E no whey vem tudo isso. Mas essas proteínas também vêm nos outros alimentos. Então você não encontra essa proteína só no whey? Não! Você encontra na carne, no frango, no peixe, nos ovos, nos laticínios. E assim, eu posso viver sem whey, então? Sim, você pode. Então você está me dizendo que eu não preciso comprar whey. Calma que você já vai entender isso. Mas então, Charleson, você está falando positivo ou negativo? Eu estou falando positivo. Mas como o próprio nome já diz, suplemento. Ou seja, ele vai suplementar a sua alimentação. Se você tem uma alimentação saudável, você consegue se alimentar diretamente com a comida, com a carne, com os laticínios, com os ovos, não há necessidade de você utilizar o whey. Porém, se você não consegue ingerir a quantidade necessária de proteína por dia, aí sim é necessário você utilizar esse whey. Quantas gramas de proteína são necessárias para o nosso corpo? O nosso corpo, se você não é uma pessoa que treina, você tem que ingerir aproximadamente de 1,3 gramas de proteína por quilo peso. Se você é uma pessoa que já treina, então você fica uma proteína de 1,7 a 2 gramas por quilo peso. Para nós entendermos melhor essa conta, imagina uma pessoa com 50 quilos. Se é 2 gramas por quilo peso, ela tem que absorver diariamente 100 gramas de proteína, correto? Sim. Porém, quando você come 100 gramas de carne, você absorve em torno de 20 gramas de proteína. 100 gramas de frango, 20 gramas de proteína. Então para eu absorver 100 gramas de proteína para uma pessoa de 50 quilos, eu precisaria comer, deixa eu pensar, 100, 200, 300, 400 gramas de carne, 500 gramas de carne? Exato. É aí que entra a suplementação. Se você consegue comer isso sem haver a necessidade de você utilizar o whey, legal. Agora, se você não consegue, o whey vem a ser uma estratégia interessante para você utilizar. Exemplo, Arnold Schwarzenegger, Mike Menzer, Arthur Jones, em suas carreiras não conheceram o whey, não utilizaram o whey. E nem por isso eles não eram extraordinários. Eles evoluíram nas suas carreiras e conseguiram ter ótimos resultados. Novamente, se você consegue ter isso na sua alimentação, não há necessidade de você tomar o whey. Agora, o whey ele vem a complementar a tua dieta. Exemplo, eu dou muitas atividades durante o dia. Atendo várias aulas, inclusive dou aula de HIIT, dou aula, como vocês têm acompanhado no canal. Espero que estejam fazendo as aulas do canal. E essas aulas, geralmente, não me dão tempo de ou eu me alimentar antes, ou de eu me alimentar depois. Porque eu termino uma aula e já começo o atendimento personal. E para isso, há uma necessidade de utilizar um suplemento e, consequentemente, atingir as quilocalorias, as proteínas necessárias para o meu organismo durante o dia. Grava uma frase que eu vou dizer agora. O whey não é obrigatório. A proteína que está nesse whey que é obrigatória. Mas essa proteína você tem vários locais para você poder extrair ela para você. Ou seja, se você tem uma dieta balanceada, ótimo, não há necessidade. Se você tem dificuldade, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de atingir a minha quantidade necessária durante o dia, utiliza seu whey. Mas por que o whey é tão bom?
pelo seu alto valor biológico. Nós temos aí frango, média de 80 no valor biológico, ovos 95 no valor biológico e 100 para cima, whey. Ah, mas então se eu tomar whey eu vou ter mais resultados? Não. Mesmo o seu valor biológico sendo 100, você comendo frango, peixe, ovos, você vai conseguir ter o mesmo resultado. Mas se o whey é 100, isso significa que a proteína dele é muito boa. Isso mesmo, a proteína é excelente. A diferença entre o resultado de você comer e você beber. Uma situação relevante também. Por exemplo, terminei meu pós-treino e não vou ter tempo de comer. Aí é interessante você tomar o whey, você vai atingir a quantidade necessária do teu organismo bebendo. Ou você tem um tempo plausível para você fazer essa ingestão, se alimenta, aí não utiliza do whey. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele não utilizava, mas a alimentação dele é muito ruim. Durante o dia, ele fica viajando, ele trabalha com construtora, então uma época ele está aqui, outra época ele está lá longe, e ele não consegue fazer uma alimentação adequada. Ele, muitas vezes, come lanche. Aí nessa situação, é ideal ele utilizar esse suplemento, porque ele vai ingerir o que é necessário para o organismo de uma maneira melhor. E por que o whey se destaca nessa situação? Porque o whey nada mais é que uma tecnologia da praticidade. Ele é uma forma tecnológica de você conseguir ter a ingestão necessária para o teu organismo sem ter tempo hábil para você poder fazer essa alimentação. Agora, tipos de whey. Nós temos o whey concentrado, que ele é extraído do soro do leite. Ali perde-se um pouco de carboidrato, perde-se gorduras e fica apenas alguns traços dessas substâncias no whey. Se você é uma pessoa saudável, uma pessoa normal, você sempre vai consumir o concentrado. Ah, mas se eu pegar o hidrolisado ou o isolado, eu vou ter mais resultado? Não, você vai ter o mesmo resultado. Porque, como eu disse, são traços, é pouca quantidade. 2 gramas de carboidrato, isso com uma colher de arroz, por exemplo, você já ganhou. Então não há necessidade de você extrair a zero. Para que o whey isolado é interessante? Para pessoas que têm intolerância à lactose. Então, se você tem intolerância à lactose, você vai utilizar um whey isolado. Por quê? Porque o whey isolado, ele realmente tira tudo. E esse carboidrato que vai fazer mal à tua intolerância não vai existir. Por isso que ele é até mais caro, porque o processo de quebra dele, processo tecnológico para deixar ele sem nada, é mais caro. Então quer dizer que eu vou pagar mais para ter o mesmo resultado do concentrado? Infelizmente é isso mesmo. E o whey hidrolisado, Charleston? O whey hidrolisado ele já é pré-digerido. Ou seja, todas essas quebras no teu organismo eles geram um desgaste. E pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, ele não consegue fazer essa quebra. Foi tirado um pedaço do seu intestino, e com isso o whey hidrolisado cabe ideal para essas pessoas. Charleston, e o whey feminino? O whey feminino é balela. O whey feminino é a mesma coisa que você ir comprar carne e chegar, olha, me vê 1 quilo de carne moída feminina. Não dá, não existe isso. Você comprar um óleo de soja e pedir óleo de soja feminino. Não existe isso. Qual que é a diferença do whey feminino? Ele tem um pouquinho mais de colágeno, tem um pouquinho mais de vitamina, mas nem por isso é feminino. Então não tem lógica. Isso sim é você gastar dinheiro, a não ser que você queira um pouco mais de vitamina e um pouco mais de colágenos. No mais, é só isso. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, que vocês tenham conseguido tirar suas dúvidas sobre os tipos de whey, a quantidade necessária para você se tomar whey, e já tenha se inscrito no canal. Assim você vai ajudar muito a nós crescermos e trazermos mais conteúdos para você. Espero vocês no nosso próximo vídeo e até mais.